Acho que a política do governo Dilma tem avanços e retrocessos. Tá? Eu acho que o governo está sendo muito pautado pelos acordos políticos para a manutenção da base governamental. E isso está trazendo prejuízos imensos para algumas políticas que necessitam de ter isenção na questão de religiosa ou na questão que trabalha muito com preconceitos já arraigados dentro da sociedade. E isso está havendo retrocesso nessas políticas porque está sendo tem determinado mais as políticas, os acordos, do que necessariamente as questões de cunho epidemiológico. Com relação aos movimentos sociais, eu acho que sempre existe uma dificuldade de relacionamento de movimento social com gestão, quando essa gestão ela pressupõe uma parceria muito grande com os movimentos sociais. Acho que a gestão ela acaba não sabendo receber críticas e nem o movimento fazer as críticas devidas. Então, muitas vezes, o que dá a entender é que quando o movimento social concorda com um governo que tem um cunho social, tem uma base popular, tudo bem. Mas quando o movimento social discorda, ele passa a ser meio que olhado como inimigo desse governo. E eu acho que isso tem sido uma prática dentro dos governos do PT e, nesse momento, uma prática bastante forte, eu acho, de cooptação mesmo dos movimentos sociais. Não é bem o termo cooptação, talvez cooptação seja um termo muito pesado, mas talvez os movimentos sociais se sintam muito responsáveis pelo governo que está aí, tá? E acabam se eximindo de fazer as suas críticas necessárias por acharem que estão fazendo críticas a si próprios. Eu tenho olhado mais o Conselho Nacional de Saúde como Conselho Estadual, não como Conselho Nacional. Essa é efetivamente uma primeira reunião como Conselho Nacional. Tá? Então eu vejo mais o Conselho Nacional de uma visão externa, então do ponto de vista da relação com os demais conselhos. E eu acho que o que tem acontecido é justamente isso. Os movimentos sociais que fazem parte do Conselho Nacional se sentem muito responsáveis pela política que está sendo executada do gestão do SUS. E daí entra naquela resposta anterior, sabe? Tu acaba não entrando em enfrentamentos e tu não fazendo as críticas necessárias e muitas vezes até mesmo concordando com algumas coisas por se sentir muito mais governo do que movimento social. E eu acho que o Conselho Nacional está passando por essa dificuldade. E talvez uma das grandes dificuldades hoje do Conselho Nacional de Saúde é quase, talvez a expressão seja um pouco pesada até, mas legislar em causa própria. O Conselho Nacional, quando trabalha alguma resolução, trabalha olhando simplesmente para ele. Quando ele devia olhar que essa resolução tem um efeito, ou essa decisão tem um efeito em todos os demais conselhos estaduais e conselhos municipais. Como, por exemplo, a eleição do próprio ministro como presidente do conselho. Isso tem um efeito em conselhos municipais de saúde muito mais danosa do que a eleição de um presidente para o Conselho Nacional de Saúde. Entende? Para o Conselho Nacional talvez isso não seja tão danoso ou não tenha um impacto tão grande. Mas para os conselhos municipais o impacto é muito grande quando o gestor municipal comanda esses conselhos municipais. Porque ele acaba aparelhando esse conselho de uma outra maneira. E eu acho que o Conselho Nacional não está conseguindo olhar o seu papel em relação aos demais entes federativos. O papel que ele tem de espelho para isso. E acaba tomando decisões olhando muito para ele mesmo. E os próprios movimentos sociais aqui acabam meio que lutando por uma hegemonia assim, de manutenção do status quo que está colocado. Eu preciso me manter aqui, eu gostaria de me manter aqui. Então essas questões eu não discuto, porque não vai ser bom nesse momento para mim. E eu acho que esse é um problema que o Conselho Nacional está passando. Na discussão da Resolução 333, para mim essa é uma questão bastante clara. O Conselho Nacional de Saúde está discutindo a 333, não dando importância para o que foi discutido na Conferência Nacional de Saúde, olhando simplesmente para o Conselho Nacional e não olhando para a repercussão que isso tem nos demais conselhos estaduais e principalmente municipais.